na realidade é um pouco mais difícil. Som perguntou lá também do seu? Uhum. Por que você não falou pra ela? Oi, Lu. As crianças saíram para jantar com o pai e eu tô sozinha aqui em casa. A Joana tá vindo para cá. Boa noite, pessoal. Esperar 2 minutinhos e a gente já inicia a aula, tá bom? Esperar só mais alguém poder entrar e a gente já vai começar. Boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais uma aula, né, de deontologia da enfermagem.
aproveitando hoje aí que é o nosso último encontro, né, para a gente partilhar algumas coisas que nós falamos ao longo dessas aulas e fazer uma breve, né, revisão para que amanhã, na prova, a gente entre aí com uma prova bom e que nós possamos atingir o nosso objetivo ao final deste módulo. Pessoal, antes de a gente iniciar, alguém tem alguma dúvida que quer compartilhar conosco antes da gente iniciar? Alguma questão que ficou pendente dos trabalhos, quer trazer aqui para a gente compartilhar, dividir ou tirar dúvidas? Podem ficar à vontade para ligar aí o microfone e compartilhar conosco. Ok. Então, deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa aqui no chat. As notas dos trabalhos, saiu algumas bem baixas. Ana, vamos tentar fazer uma boa revisão, né? Peço para que vocês façam a leitura da apostila, né? Que foi proposta aí durante as semanas, ao longo desse início, né, do módulo, para que todo mundo compreenda, né, um pouco a matéria, entenda um pouquinho do que se trata, para irmos aí fortalecendo conteúdo. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova, né? E a gente vai fazer um breve resumo também de que vai cair na prova amanhã, tá bom? Então, nessa aula de hoje, vai ser de extrema importância para a gente fazer esse breve resumo, né? De que vai cair amanhã na prova, para a gente conseguir entender também um pouco mais e complementar mais também a nossa disciplina. Tá certo, Ana? Se tiver mais alguma dúvida, pode escrever aí no chat. Alguma dúvida do trabalho, que quiser às vezes perguntar, tirar aqui, agora é a hora, tá? Nosso último encontro aí pra gente finalizar com chave de ouro, tá certo? Então, gente, antes da gente começar, né, a fazer a revisão da prova, deixa eu ler só o que a Ana aqui. O trabalho foi porque nós olhamos no Google, aí deu diferença, realmente vai dar diferença quem olhar no Google, tanto para fazer os trabalhos quanto para fazer a prova, né? Porque a nossa matéria não está no Google, a nossa matéria está na apostila que foi disponibilizada para vocês no início dessa matéria, tá? Então não tem nada no Google. A gente não vai achar nada da matéria no Google, a gente vai achar no material que a gente disponibilizou para vocês no início. Então, quem fez os trabalhos, né, procurando no Google, vendo a resposta certa, realmente vai ficar com uma nota muito baixa, né, porque todo o material de estudo, né, eu sempre gosto de falar para os alunos, tanto em sala quanto aqui EAD, que o Google, né, não é fonte de pesquisa, né, então se a gente quer fazer uma pesquisa, a gente tem que procurar pelos materiais disponibilizados pelos professores, né, seja no portal, seja às vezes em grupos, né, que eu já vi lá no grupo de vocês que às vezes algum professor manda apostila por lá,
PowerPoint, né? Slide ou então todo o material, vou fazer um trabalho hoje, então eu vou estudar pelo material que foi disponibilizado. Vou fazer uma prova amanhã. Onde eu vou estudar, né? Eu vou procurar no Google? Não, eu vou procurar pela matéria, né, que foi disponibilizada no portal ou no grupo, né? Tudo que é no grupo, postado no grupo também, é disponibilizado no portal, tá? Então, peço, né, para vocês, tanto para Ana Paula, que fez a pergunta, quanto para os outros, que o que for, né, preciso para estudar, façam o estudo através das matérias disponibilizadas, as apostilas, né, os PDFs, os slides, né, seja aí o método que o professor trabalha, sempre façam o estudo pelo material, tá? Nunca façam o estudo aí pelo Google, tá certo? Então, hoje, como já foi falado anteriormente, o pessoal que entrou agora, nós vamos fazer aí a revisão para a prova de amanhã, tá? Lembrando. Professor, eu queria tirar uma dúvida com a senhora, tem como? Sim, claro, pode falar, Sérgio. Questão dessa coisa da apostila da senhora aí, a senhora detalhar um pouco mais sobre os conteúdos que vai cair na prova. Não falo mais sobre mim, mas em questão de todas as meninas que estão com um pouco de tá tendo dificuldade na matéria da senhora também. Uhum. Como foi falado anteriormente, Sérgio, hoje nós vamos fazer a revisão para a prova, né? Então, eu preparei a aula hoje exclusivamente para falar um pouquinho também da matéria que vai cair, né? Da apostila, por onde estudar, né? Então, hoje, ao longo dessa aula, a gente vai tratar um pouquinho dessa questão de revisão da prova, tá bom? Então, vi aqui que ninguém mandou mais nada, então vamos começar a nossa aula para dar tempo da gente falar de tudo, certo? Todo mundo aí tem que tirar as dúvidas também, ó. Não é só deixar a professora falar, não. Agora que é a hora de tirar a dúvida, pessoal. Isso, estou aqui à disposição. Se alguém quiser tirar dúvida, agora é para isso mesmo, né? Então, se alguém tiver dúvidas, eu estou aqui à disposição. Mas, enquanto o pessoal não fala, né? A gente tem que continuar aí a aula. Então, para começarmos, eu vou falar brevemente um pouquinho sobre os hospitais, né? Não é matéria de prova, mas a gente vai falar um pouquinho só para também complementar a matéria. Espero que vocês tenham feito a leitura, né, corretamente aí, como proposto no nosso calendário. E a gente precisa falar também algumas coisas que estão lá no calendário e na disciplina nossa, tá? Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Se alguém mandar alguma mensagem, peço aí que ou abra o microfone, pergunte, quem vê aí puder mandar, para a gente interromper e poder esclarecer as dúvidas, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente ler um pouquinho. Opa. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Peço que alguém me dê um ok aqui, se a tela aí para vocês estiver aparecendo esse PDF que eu estou compartilhando. No meu tá aparecendo, professora. Tá ok no meu aqui. Ótimo, Sérgio. Muito obrigada. Também. Obrigada, Alessandra. Então, vamos lá, pessoal.
aqui nós vamos falar rapidamente, né, mais a título de conhecimento, né, que a gente precisa também conhecer um pouquinho dessa realidade, tá? E depois a gente já vai começar a nossa revisão. Então, aqui nós vamos conhecer um pouquinho de quando foi se instalado os sistemas de hospitais, né, no Brasil. Então, teve o início aí no século XIX, né, onde que teve o surgimento da medicina científica, né, com avanços tecnológicos, infraestruturas. No começo era um pouco mais difícil, né, então às vezes lá no século XIX a gente não tinha toda essa tecnologia onde a gente tem hoje, né, que a gente trata de uma tecnologia mais avançada e uma medicina mais corporativa e evoluída, né. Então, no século XIX, viu-se a importância de termos, né, avanços tecnológicos em respeito à medicina, né, então aí foram criados os hospitais, né, para o intuito também de tratar da saúde e tratar da doença, né, enquanto pessoa física e para o melhoramento da saúde. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, né, no Brasil, um hospital é muito mais que um local de tratamento, né? Ele é definido como um estabelecimento de saúde equipado com internações. Então, meios diagnósticos e terapêuticos, né? Então, isso tudo é um conjunto de situações para quê? Para que seja proporcional a assistência, né, médica curativa e reabilitação desse paciente, para que esse paciente tenha uma nova oportunidade de fazer aí o seu posicionamento perante a sociedade, né? Então, esses hospitais foram criados para dar uma nova oportunidade de reabilitação e também tratar a doença, né? Então, seja de um atendimento de prevenção, então esse paciente pode ir para um hospital prevenir a doença, seja por meio de assistência ambulatorial, né, que hoje a gente fala também que é conhecida como os postos de saúde. Então, nos postos de saúde ou nas AMEs, né, aqui em Araxá, vamos falar aqui em Araxá para a gente ficar mais claro no nosso entendimento. Então, aqui em Araxá a gente tem as AMEs, né, que também eram reconhecidas como posto de saúde antigamente, que tem uma assistência ambulatorial. Então, esse paciente vai chegar e vai ter um acolhimento ali, uma assistência, onde ele pode fazer o seu atendimento, né? E também foi criando-se atendimentos de urgência e emergência, né? Ensino e pesquisa. Então, e viu-se, né, a necessidade de criar esses atendimentos para a população. Então, aqui na próxima página, que também é importante, né, para nós, a gente vai indo o nível de atenção da assistência. Então, a gente tem dois tipos, né, de níveis de atenção de assistência. Nós temos o secundário, né, que atende o usuário de nível médio de complexidade. Então, eu tenho um paciente que às vezes vai fazer uma prevenção, né, um tratamento ambulatorial, não vai fazer um tratamento mais muito invasivo, né? Às vezes pode ser que ele fique internado ali, mas se ele precisar de alguma coisa maior, né, uma intervenção de maior complexidade, aquele atendimento, né, aquela assistência secundária, às vezes não é suficiente para aquele usuário, né? Por isso que a gente tem o segundo, né, que é conhecido como terciário e quaternário, né? Nesses meios, né, de atenção, eles atendem também o público de maior complexidade. Então, se eu preciso de uma intervenção mais assertiva, né, às vezes um procedimento cirúrgico de maior risco, né, uma cirurgia cardíaca, eu preciso de uma unidade específica daquele atendimento, eu preciso, então, que esse atendimento seja de maior complexidade. Então, esse paciente vai para o serviço terciário, né? Então, vamos trazer aí para a nossa realidade. Aqui em Araxá, serviço secundário, então, a gente já nomeou, né? Como os postos de saúde, né?
as AMEs, né, que eu tenho atendimento de média complexidade. Já um hospital, né, vamos dizer, uma Santa Casa, uma Casa do Caminho, eu tenho um atendimento de maior complexidade, né? Ou a UPA, né? A UPA é um atendimento de maior complexidade, porém, ela passa, é um serviço de passagem, né? O paciente que vai ali, ele vai passar por ali e depois ele vai ser destinado para o setor de origem, né? Aí também de maior complexidade. Depois a gente tem, né, classificando aí o porte desses serviços. Então, um hospital, né, que tem de 25 a 49 leitos, ele é classificado como um hospital de pequeno porte. Um hospital onde tem de 50 a 149 leitos, ele é caracterizado por um hospital de média complexidade. E depois, né, um hospital de grande, né, suporte aí que eu tenho de 150 a 500 leitos, eu falo que ele tem um porte grande. E acima de 500 leitos, eu tenho um porte extra ou especial. Então, cada unidade... Doutora, Oi, você repete para mim, por favor, porque eu não entendi do início. o início do porte ou do nível de atenção da assistência? Do nível de atenção. Então, vamos lá. O nível de atenção, assistência, é a característica onde esse usuário, né, usuário é quem usa o serviço, né, é atendido. Então, eu tenho um hospital de nível de assistência secundário. Então, ele vai atender nível médio de complexidade, né? O exemplo que eu citei foi as AMEs, né? E também os postos de saúde, onde esse paciente vai fazer um atendimento médio, né? Então, ali ele não vai fazer uma intervenção cirúrgica, ali ele não vai fazer um tratamento especializado de quimioterapia, ali ele vai fazer, às vezes, o pré-diagnóstico, né, daquela doença, e depois vai ser transferido para um suporte de maior complexidade. Até aí, tudo bem? Sim. Depois a gente tem o nível de atenção terciário ou quaternário, que ele faz o atendimento do usuário de maior complexidade, né? Então, aí, esse usuário vai ser atendido na questão de maior complexidade. Então, se ele precisar de uma UTI, ele tem. Se ele precisar de uma cirurgia cardíaca, ele tem, né? Esse é o tipo de atenção de nível de maior complexidade, né? Então, como exemplo, a gente citou aí UPA, né? Apesar que a UPA, ela vai receber o paciente e vai depois referenciar para outras unidades, né? Mas ali na UPA, antes que esse paciente, né, vá para um centro maior, ele consegue dar um suporte maior do que o médio de complexidade, que é o serviço secundário que a gente viu, né? Então, a gente conta também como serviço terciário. Santa Casa, né, hospitais, Casa do Caminho, e a gente pode contar também Unimed, né? Também como um serviço aí terciário de maior complexidade. Até aí, tudo bem? Então, prosseguindo. Então, a gente falou aí dos portes do hospital, né? Então, que são divididos em pequeno, médio, grande, extra ou especial. Então, pequeno de 25 a 49 leitos, médio de 50 a 149 leitos. 49 leitos. Desculpa, cortou, eu não entendi. Oi. Oi, pode falar que eu tô ouvindo.
É de 25 a 49 ou de 25 a 40 leitos? De 25 a 49 leitos. É considerado pequeno. Pequeno porte, isso. Pequeno. Médio. A sua tela tá aparecendo a tela que eu tô compartilhando aí para você? Ou não? Tá, mas tá muito pequeno. Não tá conseguindo ler? Agora, não. Não tá aparecendo. Professora, na hora que a senhora deu o zoom aí, ó, apagou tudo. Vou voltar aqui então a tela. Ó. Não consigo. Oi? Agora ficou bom. Então vamos lá, continuando. Então, hospital de médio porte de 50 a 149 leitos. E um hospital de grande porte de 150 a 500 leitos. Extra ou especial, acima de 500 leitos, certo? Então, varia de quanto cada hospital tem a sua disponibilidade de leitos, né? Então, se eu tenho um hospital que atende até 49 leitos, eu tenho um hospital de pequeno porte. Se eu tenho um hospital que tem até 159 leitos, médio. Mas esse hospital tem 150 leitos, eu não posso considerá-lo como grande? Não, porque a regra é até 149 leitos, tá? Mesma coisa para o pequeno. E acima de 500 leitos, a gente considera aí que é um serviço de assistência extra ou especial, tá? Para hospitais de porte que atende acima de 500 leitos. Então, depois a gente tem a natureza da assistência, né? Onde a gente tem a natureza geral, que atende aí usuários de várias especialidades, né? Então, eu tenho aí um paciente que ele tem, às vezes, um atendimento. Peraí, gente. Ô, gente, a aula caiu aí. Peraí, pessoal, tô só abrindo aqui em outra tela para abrir a maior para vocês. Só um minutinho. Não, não tá dando para ver. Gente, dá para ver aí? Gente, eu acabei de falar que eu tô trocando a tela, só um minutinho. Para aparecer numa tela aqui maior para vocês. É porque tava travando, professora. Ai, desculpa. Oh, agora melhorou um pouco? Tá ótimo. Então vamos continuar. Então, um hospital que atende, né, de natureza de assistência geral, ele vai atender o usuário de várias especialidades. Então, ali naquela instituição, eu vou ter usuário, especialidades, né? De cirurgia geral, de cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, vou ter pediatria, vou ter UTI, adulto, idoso, né? Então, eu vou ter várias especialidades naquele mesmo assistência, diferente de uma natureza especializada, né?
Então, onde aquele hospital vai ser caracterizado, por exemplo, por um hospital cardiológico. Então, naquele hospital vai ser atendido somente pacientes da cardiologia. Então, eu vou tratar infarto, vou tratar às vezes, né, cateterismo, angioplastia e outros tratamentos derivados aí da natureza cardiológica. Então, quando eu falo que é um tratamento, né, uma assistência de natureza especializada, só aquela assistência, tá? Então, geral, eu faço um atendimento todo e especializado, eu faço o atendimento individual daquela especialidade, tá? Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Se alguém estiver escrevendo no chat e eu não estiver vendo, quem puder ligar o microfone, tá? Por gentileza. Então, continuando aí, né? Depois a gente vai ter a natureza desses nossos tratamentos, né? Então, eu vou ter a natureza pública. Essa natureza pública, né? Esse hospital, ele pertence a qualquer esfera de governo, porém, ele atende de modo gratuito, né? Onde a gente tem esse atendimento aqui em Araxá, né? UPA, AMES. Então, ele pertence ao governo e atende de forma gratuita. Privado e filantrópico, né? Então, aquela instituição é particular, né? Com atendimento também filantrópico, né? Então, esses pacientes também vão ser atendidos de maneira gratuita, porém não tem nenhum vínculo, né? Ele é de entidades filantrópicas, ele faz recebimento, né, do governo, da prefeitura, do estado, verba às vezes de convênios para manter-se, né? Então, ele também vai fazer atendimento de forma gratuita. Então, aqui, onde a gente tem uma instituição privada, né, com fins lucrativos. Privada filantrópica, Santa Casa, né? Então, lá é uma instituição filantrópica. Privada com fins lucrativos, né? Então, eu tenho um atendimento particular com objetivo de lucros, né? Então, onde que eu tenho uma instituição privada com fins lucrativos, né? Unimed, Hospital Dom Bosco, eles fazem um atendimento do convênio, né? E esse lucro é destinado para manutenção e gasto ali com esses hospitais, certo? E depois privado, sem fins lucrativos, né? Eu tenho um hospital aí particular, mas com objetivo de atendimento de um determinado grupo, né? Ou de usuário aí, ou alguma comunidade, tá certo? Esse a gente não tem aqui como exemplo, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho aí do corpo clínico. Então, um corpo clínico fechado, né? Onde é um corpo clínico exclusivo. Então, aqueles médicos, né? Corpo clínico é a equipe médica desse hospital, né? Então, esse corpo clínico é algo que faz um atendimento exclusivo, né? Ele vai atender somente nesse hospital, somente nessa unidade de saúde, somente nessa clínica, né? Então, isso se deriva a um corpo clínico fechado. Depois a gente tem um corpo clínico aberto, né? Então, qualquer médico pode atender, né? Seus pacientes, tanto pelo SUS quanto pelo particular, tá certo? E depois a gente também tem o misto, né? Que ele pode atender quanto os pacientes exclusivos, quanto os pacientes do SUS, do particular, e também não é um corpo clínico ali que se enquadra somente exclusivo ou somente com atendimento aberto, tá? Pode ter as duas associações, tá certo? E depois a gente tem aí os pavimentos, né? O sistema de edificações. Então, a gente tem o pavilionar, né? Que é divididos, né, em edificações de monoblocos,
com bloco único, ou misto, né, com blocos e pavilhões. Então, blocos, né, são unidades aí de tratamento. Então, eu tenho um bloco cirúrgico, eu tenho um bloco de pediatria, né? Então, pavilhões, eu tenho um pavilhão de clínica médica, eu tenho um pavilhão de UTI. Então, o pavilhão, ele é o andar todo, né? E o bloco é, às vezes, um pedaço ali do pavilhão que ele é para determinado tipo de procedimento. Por exemplo, centro cirúrgico, ele é um bloco, né? Pode estar no pavilhão, mas também destinado ali dentro do bloco, tá? Vertical, né? Então, ele é composto por vários andares. Então, eu posso ter 1, 2, 3, até, né? Quantos andares aí aquela estrutura permitir. Ou um horizontal, né? Então, ele tem somente um andar, mas é divididos aí, né? Um pavilhão, né? De uma determinada área e, às vezes, um bloco, né? Então, eu não tenho andares, mas ele é somente superfície, certo? E depois a gente tem o tempo, né, de estadia. Então, a gente tem a curta permanência, onde esse paciente fica no período inferior a 15 dias. Então, ele vai ficar internado somente 14 dias. E longa permanência, né? Que ele vai ficar internado mais que 15 dias. Então, ele vai ficar além de 16 dias, certo? Alguns casos, né, o paciente tem a necessidade aí de ficar internado por pouco tempo. Em outros casos, ele tem também a necessidade de ficar internado aí, às vezes, por mais tempo e além de 15 dias, né? Por exemplo, em uma UTI, esse paciente pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Uma unidade de um bloco cirúrgico, né? Às vezes, esse paciente não vai ficar internado no bloco cirúrgico, ele vai só passar, né? Então, uma curta permanência, que ele vai ficar internado aí menos que 15 dias, né? Às vezes, um centro obstétrico, né? Onde aí essa mãe vai ganhar bebê. Ele vai ficar também, às vezes, internado por curta permanência, né? Se não tiver nenhuma complicação depois, não tiver nenhuma outra irregularidade, essa mãe vai ficar por uma curta permanência, tá? Diferente, às vezes, também de um paciente que, às vezes, vai fazer um cateterismo, evolui para uma angioplastia, esse paciente complica e, às vezes, precisa fazer uma longa internação, né? Maior que 15 dias. Então, variando aí também de acordo com cada patologia do paciente, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Se alguém quiser escrever aqui no chat também, pode escrever. Então, vamos lá começar a nossa revisão, né? Hoje nós vamos fazer, então, uma breve revisão da nossa prova, né? Que vai já ser amanhã. Então, pessoal, para hoje, na revisão, eu coloquei aqui para vocês, fiz como a gente já tem costume aí também de fazer em sala de aula, eu trouxe para vocês um resumo. Ô, professor, aí eles falam que não tem dúvida, todo mundo fica caladinho aí, depois todo mundo tá com dúvida na Gente, alguém tem matéria. dúvida? Sérgio, infelizmente, depois a gente não consegue tirar, né? Então, a aula é agora, a dúvida que alguém precisar tirar, eu estou aqui à disposição, né? Depois, a prova já é amanhã e a gente não, infelizmente, depois a gente não consegue fazer esse atendimento, né? Porque enquanto aqui em aula, agora é a hora, né, de tirar dúvidas. Então, eu trouxe aqui para nós, tá? Um resumo, umas perguntas, na verdade, desculpa, tá, gente? Para a gente fazer essa
revisão da prova, tá? Então, eu fiz 10 perguntas sobre a nossa apostila, né? Eu vou repetir o que eu falei no começo da aula. O nosso material, né? A nossa forma de estudo deve ser feita pelo material que a gente disponibilizou, tá? Então, se eu for procurar alguma coisa da matéria em Google, né, em algum outro site que não for o material disponibilizado, né, pelo pessoal da Politécnica ou pelo professor, infelizmente, a nota vai ser baixa, né? Porque todo o nosso material, todo o nosso estudo, além de estar aqui nas aulas, né, está na apostila disponibilizada, tá? Então, quem for fazer prova, né, consultando Google, né, consultando aí outras fontes, infelizmente não vai ter uma nota boa, tá? Então, aqui eu fiz, né, para vocês, para ajudar nessa questão, que a gente também faz em sala de aula, então hoje eu trouxe aqui também no EAD para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Essa forma. Então, eu trouxe 10 questões, depois eu posso mandar aí pro pessoal do EAD para eles também disponibilizarem para vocês lá no grupo, né? Se alguém quiser tirar print, enquanto isso for escrevendo no caderno. Mas depois eu mando esse arquivo aqui para vocês também estudarem até amanhã a nossa matéria, tá bom? Então, aí eu coloquei 10 perguntinhas chaves, né? Para o estudo da nossa disciplina e a prova de amanhã, tá bom? Então, todas essas perguntas, gente, tem na nossa apostila, tá? Então, não precisa procurar no Google. Tudo que tá aqui, se eu li a apostila, eu vou ter mais facilidade de achar as perguntas. Se eu não li a apostila, eu preciso ler, porque eu preciso entender essa matéria, né? Faz parte do nosso curso, faz parte da minha profissão. Eu preciso compreender o que é a deontologia, quais são os princípios éticos da nossa profissão, para lá na frente eu não sofrer, né? Lá na frente eu não precisar, né? Brigar com os meus direitos e não saber o que eu estou fazendo, né? Eu não saber o que eu estou falando. Eu estar brigando por uma coisa que eu sei que é certa, tá bom? E por isso, essa matéria é de extrema importância. Às vezes, ela pode parecer um pouco complexa, né? Mas se eu fizer a leitura da apostila, se eu tentar um pouco assistir às aulas, eu vou ver que não é tão difícil quanto parece, tá? Então, todo o estudo, né, que nós vamos fazer de hoje até amanhã para a prova, peço que vocês façam pela apostila disponibilizada, tá? Então, vamos lá, começando. Aqui eu tenho as perguntas, né? Logo em seguida, a caixa, né? Que tem a apostila e a gente vai fazer a procura dessa pergunta, tá? Mas quem já aí souber o que é a resposta e já quiser escrevendo aí no nosso caderno ou no aí de vocês da matéria, pode, tá bom? Então, pergunta número 1. Quais são os valores universais, né? Vou acrescentar aqui depois valores universais da deontologia, né? Completo. Então, vou abrir aqui a minha apostila de deontologia da enfermagem disponibilizada aí no portal de vocês, né? E eu vou ver que, ao começar o código deontológico, eu tenho aqui quais são os valores universais, né? Os valores. Professora, Pode falar. qual foi a pergunta da Ana Paula aí? Talvez é a mesma dúvida da gente também, que eu não consegui ouvir se a senhora falou. A dúvida da Ana Paula, que ela colocou no chat, Sérgio, confirma para mim que eu vou ler aqui, se foi isso. Isso mesmo, essas últimas dúvidas que ela teve aí, ó.
É porque eu não tinha visto qual dúvida que foi a dela. Então, Ana Paula, gente, escreveu no chat, né? As notas nos trabalhos saiu algumas bem baixas. Depois ela colocou. Quase todas. Você poderiam falar para nós hoje o que vai cair na prova? Depois ela colocou para nós estudar para amanhã. Então, né, como eu falei, eu estou passando aqui, né, o que vai cair na prova amanhã. Então, essas 10 questões que eu estou passando aqui com vocês, que eu vou fazer com vocês agora, é a matéria que vai cair na prova amanhã, tá? Mas vai cair algumas que não esteja incluída nessas 10 ou vai cair exatamente essas 10? Como eu falei, o que está na revisão é o que vai cair na prova, tá? Então, eu estou passando para vocês o que vai cair. Depois, a Ana Paula escreveu. O trabalho foi porque nós olhamos no Google. Aí deu diferença. Como eu já respondi no começo da aula, quando ela perguntou, e respondi antes de começar a revisão da prova, se olhar no Google, realmente vai ter diferença, porque a matéria não está no Google, a matéria está na apostila disponibilizada para vocês, com datas, né, cronometradas para leitura. Então, se eu não li a apostila, se eu olhei resposta de trabalho no Google, realmente a nota vai ser baixa, realmente a nota vai ser, né, bem complicada, porque, né, a matéria que a gente vai estudar, né, que a gente está estudando, e amanhã já é a prova para finalizar, a matéria não está no Google. A gente não fez aula baseada em Google. Google não é fonte de pesquisas. A fonte de pesquisa desta matéria é a apostila, né? Então, a apostila, a gente viu ela em todos os encontros, a apostila que eu formulei os trabalhos, e na apostila que eu formulei a prova. Então, quem não leu a apostila, quem procurou resposta no Google, infelizmente, a nota vai ser péssima, não vai ser baixa, vai ser péssima, tá? Pessoal, eu acho que a gente deveria deixar ela dar a explicação da matéria para a gente, porque senão ela não vai conseguir fazer revisão. Vocês estão batendo no mesmo assunto, ela já explicou isso 4 vezes, sem ser chata, porque senão ela não vai conseguir passar para a gente. Então, só reforçando aí o que o pessoal perguntou, tá certo? Então, agora, se alguém tiver alguma dúvida em relação às questões que eu abordei aqui agora, tá? Pode abrir aí novamente, tá? Deixa eu compartilhar aqui, gente. Ai, peraí. Então, questão número 1. Quais são os valores universais, né? Então, eu abri a apostila aqui no Código Deontológico e vi que artigo número 78. Se tiver pequeno, vocês me falam que eu vou dando mais um aqui, tá? Então, artigo 78. Quais são os valores universais, né, ali no nosso Código Deontológico? Então, os valores universais: igualdade, a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção o bem comum, a verdade e a justiça, o altruísmo e a solidariedade, a competência e o aperfeiçoamento profissional, tá? Então, os valores universais são esses descritos abaixo, certo? Depois, questão número 2, tá? Então, isso daqui já é revisão da prova. Quais são os princípios orientados na atividade do enfermeiro? Então, essa pergunta eu vou pegar aqui e vou ler, né? Quais são os princípios orientados na atividade do enfermeiro? Então, o nosso código deontológico está aqui, né? 3. Então, os princípios são responsabilidade inerente ao papel assumido perante a sociedade, o respeito pelos direitos humanos na relação com os clientes, a excelência do exercício na profissão
em geral e na relação com os outros profissionais, certo? Então, eu fiz umas perguntas e direcionei qual seria a resposta, tá? Então, na hora da prova, a gente precisa só ter atenção. Os valores universais. Está de acordo com o valor universal descrito na apostila? Ok, então esses são os valores universais, né? Os princípios orientados, tá aí os princípios orientados, certo? Alguma dúvida? 1 e 2? Mais uma dúvida? Não, professora. Ótimo, muito obrigada, Ana Paula. Então, 3, né? Ao inscrever-se na ordem, né? Nós devemos. Então, a gente viu em aulas passadas que quando eu faço a minha inscrição, né, na ordem dos enfermeiros, eu tenho que fazer o quê? Então, aqui, ó, tá escrito aqui bem abaixo, né? O enfermeiro, ao inscrever-se na ordem, assume o dever de. Então, quais os deveres que ele assume? Então, aí no caderno vocês podem ir escrevendo, né? Pergunta e as respostas, que isso ajuda também a estudar e a compreender também a matéria. Então, o enfermeiro, ao inscrever-se na ordem, assume o dever de cumprir as normas deontológicas e as leis que regem a profissão, responsabiliza-se pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou delega, proteger e defender a pessoa humana das práticas que contrariam a lei, a ética ou o bem comum, sobretudo quando carecidas de indispensável competência profissional, ser solidário com a comunidade, de modo especial em caso de crise ou catástrofe, atuando sempre de acordo com a sua área de competência, tá? Então, quando ele inscreve-se, né, na ordem do enfermeiro, esses são os deveres que ele tem que assumir, né? Qualquer um outro dever, né? Dever de limpar o chão, dever de passar notícia para a família, dever de comprar materiais para o hospital, dever de notificar a vigilância sanitária. Estou falando alguma coisa dessa aqui, né? No dever de inscrever-se na ordem? Não, né? Então, isso não é um dever, né, do enfermeiro, tá certo? Então, eu lembro aí qual que é o dever do enfermeiro quando inscrever-se na ordem, tá? Número 4. Então, até aí tudo certo, né? Todo mundo tá ok. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. 4. Quais os direitos à vida, né? Então, eu perguntei aí para vocês quais os direitos à vida. E aqui, no artigo 82, vai falar um pouquinho para nós dos direitos à vida, né? Então, aqui ele fala dos direitos à vida e à qualidade de vida, né? Então, o enfermeiro, no respeito do direito da pessoa, a vida durante todo, né, o ciclo vital aí, durante toda a existência, todo o processo, né, vital, ele tem um dever de quê? Atribuir à vida de qualquer pessoa, né, igual valor, pelo que protege e defende a vida humana, em todas as circunstâncias, né? Então, eu não posso, né, deixar a desejar a vida dessa pessoa, né? Eu tenho também que respeitar a integridade psicossocial, cultural e espiritual da pessoa, né? Eu lembro que isso eu frisei muito na primeira aula, né? A gente precisa respeitar o paciente, né? Independente da cultura, da raça, espiritualidade, crença. Eu preciso tratar o paciente de forma igualitária, né? Depois,
Participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida, né? Então, eu preciso, né, enquanto profissional da saúde, né, respeitar, valorizar e que esse paciente, né, tenha uma qualidade boa de vida, né? Eu não posso deixar esse paciente, né, amíngua aí, né? Eu não posso deixar de fazer as obrigações para ele que ele não tenha uma vida, né, mais qualitária. E depois, recusar a participação em qualquer forma de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, né? Isso também eu lembro que a gente comentou na primeira aula, né? Que nós, enquanto defensores da vida, né? Porque aqui a gente, profissional de enfermagem, a gente defende a vida. Não posso participar de qualquer forma, né? De tortura, tratamento de crueldade, né? E outros valores que não são agregados à vida, tá? Então, lembrar também sempre aí dessas questões. Então, 4, ok. 5, né, aí da revisão. Quais os direitos ao cuidado na saúde e na doença? Então, eu quero saber aí os direitos no cuidado da saúde e da doença, né? Então, aqui, direito ao cuidado, o artigo 83, né? Então, o enfermeiro, no respeito do direito ao cuidado na saúde ou na doença, assume o dever de... Quais são os deveres que eu tenho com esse paciente quando eu cuido dele, né? Quando ele tem saúde e quando ele não tem saúde. Então, eu tenho o dever de corresponsabilizar-se pelo atendimento do indivíduo em tempo útil, né? Então, eu não posso atrasar esse atendimento, eu não posso, às vezes, fazer corpo mole, né? De forma a não haver atrasos no diagnóstico da doença e respectivo tratamento, né? Então, eu tenho que ter um tratamento aí ágil, eu não posso, às vezes, né, esse paciente tá chegando ali no meu posto, ai, mas falta 5 minutos para trocar o plantão, vou esperar minha colega chegar. Não, né? Se tem 5 minutos, eu ainda estou trabalhando, né? E ele chegou, né? Apesar que isso vai demorar, mas eu preciso atendê-lo de forma hábil, né? Por quê? Eu preciso me colocar sempre no lugar do outro, né? Então, se fosse comigo, eu ia gostar que fizesse, né? Então, por isso, a gente precisa ir atender o indivíduo em tempo hábil, né? E evitar atrasos, tá? Então, orientar o indivíduo para o outro profissional de saúde, mas bem colocado, para responder ao problema, né? Quando o pedido está a parte de sua competência. Então, eu vou sempre, né, orientar esse paciente. Eu não sei o que eu faço com esse paciente que está com esse diagnóstico, então eu vou chamar um profissional qualificado, né? Então, eu não sei fazer esse procedimento nesse paciente, então eu vou chamar um profissional que tem mais qualificação para isso, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar aí multidisciplinar, onde um paciente e outro vai... Oi, Ana, boa noite. Onde um paciente e outro vai trabalhar junto na interação, no entrosamento, onde um ajudando o outro, um complementando o outro, tá? Então, continuando. Respeitar e possibilitar ao indivíduo a liberdade de opção de ser cuidado por outro enfermeiro, né? Quando tal opção seja viável, não põe em risco a sua saúde, né? Então, dar essa possibilidade, né, para que outro paciente, outro colega cuide, né, que outro colega também ajude, né, na reabilitação desse paciente, tá? E depois aí, assegurar a continuidade dos cuidados, registrando fielmente as observações e intervenções realizadas,
Então, eu tenho que dar continuidade nesse paciente, né? Quando eu falo de direito ao cuidado na saúde, eu preciso, né, começar o tratamento desse paciente de uma forma e finalizar da mesma forma, né? É claro que esse paciente entrou hoje com uma patologia, às vezes, crítica, gravíssima. No final, eu não vou ter a mesma complexidade, mas eu preciso começar esse tratamento e terminar com a mesma, né, continuidade dos cuidados. Eu não posso ficar dislexa, né, desleixada e não continuar essa assistência, tá? Então, eu preciso manter esse cuidado com o paciente. Depois, manter-se no seu posto de trabalho enquanto não for substituído, quando a sua ausência interferir na continuidade do cuidado. Então, se eu recebo um paciente agora, né, mas não tem ninguém para me substituir, né, para eu, às vezes, ir para outro setor, né, e, às vezes, conversar com a minha colega, né, em outro setor, e isso a gente não pode, né, a gente precisa assumir o dever de cuidar do meu paciente, né, então, se não tem ninguém para cuidar dele, eu estou cuidando, eu preciso ter essa responsabilidade, assumir esse dever, né, tá aqui no nosso código de ética, então, a gente precisa prestar esse cuidado como paciente, tá certo? Então, essa questão sobre cuidado, né, na saúde ou na doença, são essas questões. Próxima pergunta aí da nossa revisão, né? Então, questão 6. Por que deve-se guardar o segredo profissional, né? Então, gente, isso aqui também eu bati muito na tecla, né, na primeira aula. Aqui tem 2 artigos que falam, né? Vou até abrir aqui mais um pouquinho para a gente ler na sequência. Por que que é muito importante a gente bate tanto nessa tecla, né, do sigilo profissional, de não revelar, né, as questões profissionais? Porque é uma coisa sigilosa, né? É uma coisa que corresponde ao paciente, corresponde à saúde dele. Da mesma forma que se eu vou falar, né? Eu, professora, se eu tivesse alguma patologia e às vezes, né, ia ficar constrangida a saber que a minha família soubesse que eu tenho essa patologia e ela ficar sabendo, né, porque o profissional, às vezes, é colega da minha mãe e contou, isso ia causar um constrangimento muito grande, né, daquele mesmo exemplo que eu citei na primeira aula do ponto de ônibus. Então, eu preciso ter essa ética em saber que enquanto eu estou no hospital, esse profissional não pode, né, às vezes, se interferir em questões relacionadas às informações do paciente, né? Então, aqui, o que fala na nossa apostila? No respeito pelo direito à autodeterminação, o enfermeiro assume o dever de informar o indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem. Eu vou falar com esse paciente que ele precisa de informação, né? Quanto ali cuidado de enfermagem. Então, eu vou precisar de uma fralda, né? Porque ele tá mais debilitado, então eu preciso colocar essa fralda para ajudar no tratamento, né? Que ele não vai poder ir no banheiro. Essa medicação, né? Nós vamos fazer o uso dela para melhorar no tratamento. Então, isso são coisas que a gente faz em forma de cuidado, né? Nós não vamos lavar a cabeça hoje, porque a cabeça tem que ficar mais de repouso, né? Fez uma cirurgia aqui, o médico pediu para ficar mais quieta, né? Então, não fazer muito esforço. Então, relacionado ao cuidado, né, do paciente, ok, né? Eu posso passar essa informação, né? Depois, respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao consentimento informado, né? Então, a gente viu aquele termo, né, de consentimento, onde o paciente autoriza, né,
algum procedimento que seja às vezes mais invasivo, que às vezes, né, pode ser mais que precisa da liberação desse paciente, então eu preciso respeitar, né, e também informar o paciente sobre essa questão. Depois, atender com responsabilidade e cuidado todo pedido de informação, né, ou explicação feita pelo indivíduo, né, em matéria de cuidados de enfermagem. Explicar o que você está fazendo, explicar por que você vai fazer, né? Às vezes aquele paciente vai te perguntar 7 vezes no dia, né? O que é? E eu preciso informá-lo as 7 vezes no dia, né? Às vezes a família não entende, né? Então hoje ela chegou, ela vai te perguntar, amanhã ela chegou, ela vai te perguntar, e eu preciso responder, né? Eu preciso atender com responsabilidade, né? Esse é um dever, né? A gente precisa informar o paciente e a família também. Então depois, né? Informar sobre os recursos a que a pessoa pode ter acesso, né? Bem como sobre a maneira de os obter. Então, às vezes, esse paciente quer comer alguma coisa diferente, né? Aí, eu preciso falar, olha, isso você vai, né, conversar com a nutricionista, o médico autorizando ou ela autorizando, você pode fazer o uso, né? Explicar corretamente, né? Como deve ser feito, né? Diferente de, não sei não, tem que ver com o médico quando ele passar, né? A gente não precisa fazer, né, esse tratamento. Às vezes eu não posso até não saber, né? Mas olha, eu não sei dessa informação, vou procurar aqui com a enfermeira do plantão ou o médico assim que ele chegar, nós vamos nos informar se realmente é possível, se realmente é viável, para a gente fazer, tentar, né, fazer esse pedido, né? E aqui, né, da questão do sigilo, né? Então, aqui também, como o enfermeiro é obrigado a guardar o segredo profissional, né? Então, ele assume o dever, né, de considerar confidencial toda a informação, né, do destinatário e o dos cuidados da família, né, qualquer que seja a fonte. Então, às vezes, eu vi no prontuário do paciente, às vezes eu vi no exame médico, às vezes veio com uma carta de um outro hospital falando, é meu dever, né, guardar essa informação, né? Eu não posso, por mais que seja, né, a minha intimidade com, às vezes, a mãe daquele paciente, né, eu preciso contar para ela, ela tem que saber? Não, ela não tem que saber. O que a gente fica sabendo ali no hospital é confidencial, né? Se o paciente, se for desejo do paciente contar para a família, né? Contar para quem que seja, ele vai contar. Mas nós, enquanto profissionais, a gente precisa ter esse sigilo, né? A gente é obrigado a guardar essa informação. E depois ele coloca aí para a gente também, né? Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, né? Então, eu posso, às vezes, compartilhar essa informação de sigilo com o médico do plantão. Olha, doutor, o paciente me relatou que tem isso, que já vem com isso, que teve esse comportamento, né? Então, ou com o enfermeiro, né? Ou com aquela equipe que está fazendo o tratamento desse paciente, né? Fora do plano terapêutico, né? Eu não posso, né? Aí a gente faz o lembrete aí que a gente leu acima, né? Dever de ser obrigado a guardar esse segredo, né? E depois a gente vê aí também divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família, só nas situações previstas de lei, né? Então, devendo para tal efeito recorrer a aconselhamento deontológico jurídico. Então, sim, caso jurídico, né? A gente tiver, né, precisar revelar, então eu vou revelar. Caso contrário, né, eu não tenho nenhum juiz aqui pedindo para eu contar para a mãe desse
que é muito minha amiga, eu não posso, tá, gente? E isso é gravíssimo, né? Hoje em dia a gente tem conselhos de éticas hospitalares, né, ou em algumas outras instituições, que fazem, né, sempre essas orientações e também sobre multa, né, se acontecer alguma coisa de vazar alguma informação confidencial, tá? Então, seja informação, endereço, telefone, nome completo, né? A gente, às vezes, isso não acontece aqui, né? Às vezes acontece só em outros lugares, mas às vezes, né, eu já vi, né, relatos de pessoas que às vezes vão em hospital procurando uma determinada pessoa, né? Seja para fazer aí, sei lá o quê, né? Assassinato, né? Procurar pagamento de dívida, né? Então, a gente não pode, né, passar essa informação. Quando o paciente está internado, a família, né, vai ficar sabendo que está internado, né? Então, ela vai lá. Diferente de eu preciso saber que o paciente está internado aí, né? Não, vem aqui, se for realmente da família, a gente vai passar a informação, né? Então, caso contrário, nós precisamos guardar esse segredo profissional, tá? Então, depois a gente aí, né, vê, manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controle de qualidade de cuidados, tá? Então, isso que a gente falou aí anteriormente também, tá certo? Então, a gente precisa aí manter esse cuidado. Então, 7, né? Membro da equipe de saúde, né? Como aí a gente viu, o enfermeiro, ele tem o dever de, então, aí, no exercício de excelência, né? Então, analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas que mereçam mudanças de atitude, né? Procurar adequar as normas de qualidade dos cuidados às necessidades concretas das pessoas, manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação, né? Assegurar por todos os meios ao seu alcance as condições de trabalho que permitam exercer a profissão com dignidade e autonomia, né? Então, através aí das deficiências que prejudiquem a qualidade do cuidado, né? Tomar cuidado com essas questões, garantir a qualidade e assegurar a continuidade dos cuidados das atividades que delegar, né? E abster-se de exercer funções sobre influência, né? De substâncias susceptíveis de produzir perturbação das faculdades aí, né? Das mentalidades físicas ou também mentais. E depois, 8, né? O que é justiça? Então, a gente falou aí da não maleficência, beneficência, justiça, né? Então, aí, nada mais, nada menos que o que é justiça, né? Então, estou subindo aqui para eu achar onde que tá, né? Quais são os princípios aí da bioética, né? Que a gente também viu em aula, né? Feito aí na apostila, que os princípios da bioética, então, né, são a autonomia, beneficência, não maleficência e a justiça, né? Então, aqui eu pergunto, né, mas o que é a justiça, né? Então, a garantia de igual consideração dos interesses envolvidos, com vantagem significativa para o sujeito, né? Então, para o sujeito da pesquisa e mínimo ônus para os vulneráveis, né? De acordo aí com os nossos princípios bioéticos, certo? E depois a gente tem a questão 9, né? Quais são os princípios gerais, né? Do Código
deontológico. Então, se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vê, né, que os princípios gerais, né, do nosso código deontológico são as intervenções de enfermagem, né, que são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana, a do enfermeiro, tá? Então, bem simplesinha e bem sucinta a resposta. E depois não, né? Agora que eu tô vendo que a 10 é a mesma coisa da questão 1, tá? Então, essa a gente já viu aí quais são os valores universais, né? Então, tá aí os valores universais: a igualdade, a liberdade responsável com capacidade de escolha, tendo em atenção o bom comum, a verdade e a justiça, o altruísmo e a solidariedade, e a competência e o aperfeiçoamento pessoal, tá certo? Então, este foi o nosso resumo aí, né, que a gente fez rapidamente. E peraí, gente, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou voltar a aparecer. Esse, então, foi a nossa revisão. Professora, licença aí um minutinho. A gente fizemos revisão, então, no artigo 78, 82, 83, 84 e 88, correto? Confere aí. Então, assim, focando bem aí, a gente vai focar mais nesses 5 artigos e mais sobre a quantidade de leitos, essas coisas que a senhora frisou bem, correto? E aí, a questão que a gente no começo como eu foi a conhecimento. Eu precisava passar para vocês a matéria, né? Revisão da prova vai ser essas 10 questões que a gente viu hoje aqui no canal. Então, aqui no canal, mais tipo de conhecimento. As questões de revisão de prova eu vou disponibilizar depois para vocês também fazerem aí o estudo em casa e manuscrito também para o canal, tá certo? Não, é porque, assim, eu já frisei bem, porque talvez até teve gente que não anotou a questão dos artigos que a senhora frisou aí, entendeu? Por isso que eu mencionei eles novamente, para a gente poder estar estudando ele mais um pouquinho, nessas últimas 24 horas que está faltando para a aula. Isso, excelente, muito bom, Sérgio. Bom você ter feito esse comentário aí, que nada mais, nada menos foi sobre os artigos que a gente fez, né? A gente tem vários artigos aí no nosso código, né? Inúmeros, inclusive, porém, eu fiz algumas ressalvas, né? Coloquei alguns, né? Que vai cair na prova. Então, eu preciso estudar todos? Não, eu vou estudar esses aí da revisão, tá certo? Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui o que a Graciele, desculpa, respondeu. Eu não anotei, porque entrei tarde, né? Estava trabalhando. Graziele, a aula, né, vai ficar disponível para vocês, né? Depois aí no portal, você pode acessar. Professora, sobre o que a Graciela falou aí, ela perguntou, eu passo para ela a questão dos artigos, que ela trabalha junto comigo também, aí eu pego e passo para ela os artigos que é para ser estudado. Ótimo, Sérgio, muito bom. Beleza. A Ana está aí também escrevendo, que depois vai ser disponibilizado para vocês aí a aula, né? Quem não assistiu é de extrema importância, né? Assistir, né? Lembrando que é matéria, conhecimento, né? Para a gente conhecer aí também da nossa prova, tá? A prova vai ser de marcar X, tá? Então, estudem, façam aí a revisão
para todo mundo ter uma boa nota. A prova não tá difícil se a gente fizer a leitura da apostila, né? Compreender e assistir a aula que a gente fez hoje, né? Que a gente fez uma boa revisão, fizemos uma boa pincelada, a garantia de uma nota boa é certa, tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu possa estar respondendo antes da prova? A gente tem mais aí uns minutinhos. Se alguém tiver, ainda estou aqui disponível para responder as dúvidas. Dá para repetir os artigos, só para a gente anotar, por favor? Que eu perdi alguns aqui. Ô, Ana Paula, eu vou disponibilizar para você a revisão. Então, eu peço para você fazer a revisão. E... Professora, eu posso estar passando os artigos aí novamente, para quem não anotou, artigo 78, 82, 83, 84 e 88. Sérgio, obrigado por ter passado, mas quem às vezes não anotou, seria legal, vou disponibilizar, né, as perguntas, né? Então, seria legal fazê-las, né, para fixar também a matéria da prova, né? Porque a gente porque eu já estou passando com marca-texto as perguntas, sabe? E as respostas. Então, eu estou frisando tudo na apostila mesmo. Uhum. E aí, acabou que as primeiras eu não fiz isso, por isso que eu perdi. Tá, aí daqui a pouquinho a gente já manda aí as perguntas e faz aí o estudo delas, tá? Para a gente fazer uma boa prova, tá? Que a gente precisa fazer a leitura, compreender aí também da apostila, tá certo? E não procurar no Google, viu, gente? Resposta aí da revisão da prova não tem nada no Google. Tudo que vocês vão precisar está na apostila. Lembrando que não tem somente artigo na revisão, tá? Então, às vezes, é precisar fazer leitura da apostila, tá? Às vezes vai focar muito no artigo, mas a revisão não é só de artigo, tá? Tem umas outras perguntas que às vezes não tá em artigo e a gente precisa também conhecer para não tirar uma nota ruim, tá certo? Mais alguma dúvida? Perguntas, se alguém quiser escrever no chat. Pessoal, então, a aula de hoje é isso, né? Espero que vocês façam uma boa revisão, tá? Estudem tudo que foi passado na aula de hoje, façam novamente a revisão, né? Chegue aí em casa hoje à noite, após o final dessa aula, deem mais uma lida, façam novamente, para que na hora da prova vocês tenham clareza ao responder as perguntas, tá bom? Muito bom estar com vocês, espero ter transmitido aí os conhecimentos necessários, né, apesar de às vezes a matéria parecer um pouco complexa, um pouco difícil, mas espero também que nos encontremos nos próximos períodos ou nos próximos módulos para transmitir também mais conhecimentos para vocês, tá bom? Tenham todos uma excelente noite, boa prova amanhã e até a próxima. Tchauzinho, boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Fique com Deus. Obrigada, professora. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, pessoal. Com Deus também. Tchau.